Vamos recordar aqui os aspectos fundamentais do processamento de stream no Spark. Esse processamento de stream que a gente chama de streaming estruturado. No streaming estruturado, nós tratamos um stream da mesma forma que uma tabela ilimitada. Assim, os novos dados que chegam no stream de dados correspondem a novas linhas que são apendadas nessa tabela ilimitada. Então, naquele exemplo que nós vimos de contagem de palavras, onde a gente tem um soquete, onde chegam as linhas com as palavras que devem ser contadas e a tabela de ilimitada contém todas as entradas desde o começo da contagem. E no resultado, na tabela de resultado, ou seja, no data frame de entrada, que a gente chamou de lines, tem todas as linhas desde o começo da contagem. E no resultado, nós temos o data frame words, onde nós temos a contagem corrente de todas as palavras que ocorreram, que chegaram através desse soquete. E nós imprimimos as contagens no console, de 1 em 1 segundo. Então, a forma de você programar o streaming fica muito parecida com a forma onde que você programa o mesmo programa para fazer o processamento de batch, porque você está usando uma tabela de entrada e como resultado você tem uma tabela de saída. Hoje nós vamos ver como usar operações de janelas na hora do evento. Então, nós podemos fazer agrupamentos usando uma janela da hora do evento para agrupar esses eventos por janelas. Então, a gente imagine, por exemplo, aquele exemplo que nós vimos,
que agora as linhas vai ter uma coluna a mais na tabela de entrada, que vai ser a hora que chegou aquela linha, que foi gerada aquela linha. E nós temos janelas de 10 minutos sendo atualizada a cada 5 minutos. Então, nós vamos querer, na saída, a contagem de palavras que foi recebida em cada janela de 10 minutos. Por exemplo, das 12 horas até as 12h10, das 12h05 até as 12h15, das 12h10 até as 12h20, etc. Por exemplo, vamos considerar uma palavra que chegou às 12h07. Essa palavra ele vai incrementar as contagens correspondentes em duas janelas, as das 12 horas e 12h10 e das 12h05 até as 12h15. Assim, as contagens vão ser agrupadas pela janela e pela palavra. Então, aqui nós temos o exemplo como isso funciona. Então, nós temos na saída as tabelas de resultado são geradas a cada 5 minutos e nós temos na saída, por exemplo, às 12h05, nós temos a contagem ainda não terminada da janela das 12 horas até as 12h10. Às 12h10, nós estamos fechando a janela das 12h10. Então, nós temos as contagens fechadas da janela 12 horas até 12h10. E ainda temos a contagem corrente, ainda não fechada, da janela das 12h05 até as 12h15. Às 12h15, fechou a janela das 12h05 até as 12h15. E nós temos as contagens abertas ainda das janelas das 12h10 até as 12h20. Então, essas janelas a gente chama de janelas deslizantes, que deslizam a cada 5 minutos. Então, há uma sobreposição entre. Sempre há uma sobreposição em cada instante de tempo de duas janelas diferentes.
Então aqui nós vemos como é o código dessa contagem por janelas. Então nós temos uma função que se chama Windows. Essa Windows recebe como primeiro parâmetro a coluna, que é um timestamp, que é a primeira coluna aqui da nossa linha de entrada, e depois dois intervalos de tempo. O primeiro intervalo de tempo é o tamanho da janela. E o segundo intervalo de tempo é o intervalo de tempo de atualização das janelas. Esse segundo intervalo de tempo é sempre menor ou igual ao primeiro intervalo de tempo, que é o tamanho da janela. Essa função window, então, transforma esse timestamp, essa coluna de timestamp, numa coluna que dá a janela do evento. Ou seja, ele tem dois tempos nessa janela. Um tempo que se chama start e outro tempo que chama end. Então, esse campo formado aí, essa coluna, vai se chamar window, e essa coluna window vai ter dois campos, o start e o end, que vai ser o início da janela, vai ser um timestamp de início da janela e um timestamp de fim da janela. E aí nós temos um group by. Então ele está agrupando as palavras por janela e por palavra. Agora nós vamos ver o que acontece quando chegam dados atrasados, porque quando nós estamos operando com string, os dados nunca chegam, pode não chegar na ordem que eles são gerados. Então nós vamos ver aqui como é feito, como nós lidamos com esses dados atrasados e com o que a gente chama de watermarking. Então, a gente considera o que acontece se um dos eventos chega tarde na aplicação. Por exemplo, uma palavra que foi gerada às 12h04 só foi recebida na aplicação às 12h11. Então, aquela janela das 12 e das 12 horas até as 12h10, ela vai ter que ser atualizada com essa nova palavra que chegou às 12h11. Então eu não posso mais
fechar aquela janela às 12h10. Eu tenho que manter ela na memória, porque podem chegar dados atrasados. Eu tenho que manter toda a tabela de resultado na memória para o caso de alguma palavra chegar atrasado, alguma linha chegar atrasado. Então, isso não é interessante quando a gente tem um stream, por exemplo, que fica ligado
durante dias ou talvez até meses, porque eu sempre tenho que manter as janelas abertas por aquele tempo, por um longo tempo, esperando, por exemplo, para chegar um dado atrasado. Então, para limitar esses dados que são mantidos na memória, esperando dados atrasados chegarem, foi inventado o conceito de watermark. Watermark, ele bota um limite nesse tempo de atraso. Então, todos os dados que chegam depois do watermark, eles são desprezados. Então, nós temos aqui um exemplo do código com com esse comando with watermark, onde a gente diz a coluna onde tem o primeiro parâmetro é a coluna, que é um, uma coluna que é um timestamp, e o segundo parâmetro é o tempo desse watermark. Quantos tempo nós vamos esperar que chegue um dado atrasado nessa coluna? Então, dessa forma, depois desses 10 minutos aí, no caso do exemplo, nós já podemos fechar aquela janela que qualquer dado que chegue depois com atraso maior do que 10 minutos, nós vamos desprezar. E dessa forma nós mantemos só aqueles registros na memória dos dados que está dentro desse watermark de 10 minutos. Aqui nós temos os tipos de janelas de tempo. Nós temos três tipos de janela de tempo. Um que a gente chama trembling, outro que se chama sliding e outro que se chama session. As janelas do tipo trembling são aquelas janelas onde não há sobreposição entre as janelas. Quando uma janela termina, a outra começa, sem sobreposição. Então, todo evento pertence a somente uma das janelas. A janela do tipo sliding são aquelas janelas que o tempo de slide é menor do que o intervalo da janela, que o tamanho da janela. Assim, nós temos uma sobreposição entre as janelas. Então, um evento, como aquele exemplo, um evento que aconteceu às 12h07 pertence a duas janelas de tempo.